companhia já tenho o Gonçalo Monteiro para analisarmos todas estas declarações. Eu recordo que já a seguir também vamos ter uma reportagem a partir de Palm Beach, nos Estados Unidos, para percebermos também como é que vai ser o dia de hoje da seleção portuguesa. Mas, Gonçalo, muito bom dia. Rubem Dias diz que a equipa não parou, persistiu durante o jogo com a Colômbia e que prevê o mesmo para o jogo com a Croácia. Mas basta persistir? Tem sido, de facto, um bom jogo de futebol, na tua opinião? Bom dia, Madalena. Bom dia também aos nossos telespectadores. Foi um bom jogo de futebol, isso não tenho a mínima dúvida que foi. Se foi um bom jogo da nossa seleção, isso também não tenho a mínima dúvida que não foi. A realidade é que o balanço destes 3 jogos, por muito que Roberto Martínez diga que de um ponto de vista emocional estamos mais preparados, e eu posso até comprar essa ideia, de um ponto de vista futebolístico e da entrega daquilo que é a exibição, eu não acho que estejamos bem preparados, porque a única boa exibição foi a única vitória, foram 2 empates e uma vitória, mas foi frente ao Uzbequistão. E, portanto, temos que colocar aqui nos pratos da balança aquilo que representou essa vitória, que, insisto, foi boa. E, portanto, nesse sentido, eu acredito que Roberto Martínez, que à partida parecia até ser pouco ambicioso, quando dizia calma, não nos coloquem no lote dos favoritos, calma, nós vamos correr por fora, calma, nós não temos assim... De repente, olha para um lado do jogo que poucos veem, que é, não, o jogo foi bom, não se preocupem, eu retiro só coisas boas desta partida, eu não consigo retirar aqui coisas negativas. As negativas teve a ver com termos um adversário muito forte, a Colômbia é muito forte. Ou seja, por um lado, pouco ambicioso no que diz respeito a dizer, dar um murro na mesa, entre aspas, e dizer, não, eu estou aqui para ganhar o Mundial, não tenho dúvidas disso, e vamos morder até o fim. Mas será que é isso que falta à seleção portuguesa? É a ambição? A ambição, não, porque essa sempre foi a minha crítica. Pode até faltar nas palavras de Martínez ambição, isso sim. Mas nos jogadores? Claro que não, estes jogadores estão mais do que estes jogadores serem ambiciosos é difícil. Estamos a falar de jogadores que querem ganhar tudo e mais alguma coisa. Inspiração? Falta qualidade. Falta qualidade. E de quem é a responsabilidade? Dos jogadores ou de Roberto Martínez? É de todos, naturalmente, mas à partida de Roberto Martínez. Porquê? Porque há um padrão coletivo. Se nós víssemos aqui 1 ou 2 ou 3 jogadores abaixo daquilo que era o nível do resto da seleção, nós podíamos dizer, ok, também é culpa do selecionador, mas aquele jogador está em baixo rendimento e, portanto, tem que retirar para o outro entregar performance. Ora, não é isso que eu vejo. Eu vejo uma equipa do seu conjunto a criar poucas oportunidades. Basta 2 frases, acho que são 2 frases fortes. Uma, Diogo Costa, homem do jogo. Acho que diz mais ou menos, se quisesse explicar o jogo, Diogo Costa, homem do jogo. E outra, quem é que quis sempre mais ganhar o jogo? A Colômbia. Muito mais do que nós. E, portanto, se me perguntares quem é que quis ganhar o jogo, foi a Colômbia. Portugal nunca quis ganhar o jogo. Nunca quis perder, mas nunca quis ganhar. E, portanto, esteve sempre a Colômbia. Se os jogadores da Colômbia, nomeadamente o Davinson Sanchez, se tivesse ido à pedicure, se tivesse cortado as unhas dos pés, tinha feito aquele golo no final da partida. E, portanto, eu não consigo comprar a ideia que é sempre ver o lado positivo da coisa. É o copo meio cheio. Mas então, se é para ver o copo meio cheio, é para ver o copo meio cheio em tudo. Vamos ser campeões do mundo. Ou jogar bem ou mal, vamos ser campeões do mundo. Agora, quando o discurso é não, com calma, há muitos adversários que são fortes... Nessa fase de grupos, Roberto Martínez estava a pensar com calma e com mais tranquilidade para não cansar os jogadores. E se calhar a partir de agora, dos 17 avos de final, poderemos ver uma seleção mais agitada, com mais força, não é isso? Não cansarem com medida. É porque isso é um bom ponto. Não cansarem com medida, de um ponto de vista físico. É que será para não cansar estes jogadores. Por exemplo, no último jogo do grupo, em que nós já sabíamos que passar em primeiro ou em segundo era mais ou menos indiferente e que iríamos sempre passar... Então porquê que os melhores jogadores não tiveram algum descanso? Depois de uma época com uma densidade competitiva brutal. Então o lado anímico, mesmo numa exibição fraca, é melhor? Esta é a minha crítica. E atenção, eu continuo a achar que nós vamos ser campeões do mundo. Chamei-me maluquinho, mas eu continuo a achar porque é a nossa seleção e eu acredito sempre até ao fim. Mas eu tenho que analisar, partir o queijo. E, portanto, vou tirando fatia a fatia, jogo a jogo. E aquilo que eu avalio, né, olhando para estes 3 jogos, só vi o jogo do Uzbequistão em que eu vi comportamentos coletivos dignos da nossa seleção e dignos dos nossos jogadores. E, portanto, obviamente que eu acho que se calhar a mensagem tem passado, vamos demasiado pela certa. Porque é isso que eu sinto, quando o jogo fica difícil, vamos demasiado pela certa. Mas lá está, tens estado aqui agora a comentar as palavras de Roberto Martínez, a dizer que parecia que tinha sido um jogo fantástico, sem qualquer tipo de problemas, Sim. Que foi um bom jogo. Mas Rubem Dias diz que não foi incrível, que não foi um bom jogo. Não está a contradizer o selecionador nacional?
certa forma está, porque, vamos lá ver, os jogadores... Por isso é que eu sempre disse que não jogava a bota com o perdigota a mensagem de dizer é contraproducente dizer que estes jogadores vão ser campeões, é contraproducente dizer que vai dar certo. Mas como assim? Estes jogadores estão a lutar pelos troféus mais importantes do jogo. E, portanto, contraproducente é dizer o contrário. É dizer que não, nós não temos uma equipa assim tão forte, vamos... Isso é que é contraproducente. E, portanto, eu deixo sempre do lado do selecionador, dos treinadores, a tomada de decisão, são eles que lá estão, e eles é que sabem o caminho que querem seguir. Mas depois a análise tem que ser séria. E a análise que eu faço, por exemplo, no jogo do Uzbequistão, nós pensámos muito em nós, e quando assim é, também fruto de um adversário mais frágil, quando assim é, nós conseguimos criar ali algumas dinâmicas de jogo dignas da nossa competência. Ora, nos outros dois jogos, eu não vi isso, nomeadamente nesta partida com a Colômbia, a realidade é que nós muitas das vezes fomos enganados. A realidade é que muitas das vezes nós quisemos entrar num jogo e a Colômbia conseguiu rebocar-nos para o jogo que queriam e partiram o jogo muitas das vezes e não fizeram golos porque não calhou. Mas não calhou mesmo. Porque senão tinham ganho com alguma ou muita naturalidade esta partida. Olha, retirar só coisas positivas deste jogo. Lá está. É a tal dicotomia entre pouca ambição, quando se diz que o objetivo não é... não somos favoritos, nem é para vencer, à boca cheia, mas depois é só ver o copo meio cheio em função do jogo. Ora, aqui é que não joga a bota com a perdigota. Há que ter coragem também para dizer, não jogámos nada, fizemos mal, mas isto também nos vai dar arcabouço para ganhar. Eu assim acredito em Martínez. Agora, dizer que jogámos bem e que só coisas positivas, bom, aí já fica difícil. Mas Gonçalo, há pouco estavas a dizer que aquilo que faltava à seleção portuguesa era qualidade, mas como é que pode faltar qualidade se temos um meio-campo que é campeão europeu, nomeadamente João Neves e Vitinha, e Roberto Martínez acaba por não apostar nessas dinâmicas que, no fundo, existem já do passado. Tínhamos dito que Ronaldo e João Félix funcionam muito bem, do Al Nassr, e que agora tem sido uma aposta nestes dois últimos jogos, mas tirou João Neves para colocar Ruben Neves e acabou por não haver a criação dessa dinâmica que já é bastante conhecida do PSG. Depois acabou por entrar. Mas o problema é que é praticamente impossível replicar o modelo de jogo em si. Tu podes criar o sistema de jogo, não é? A forma como eles se encaixam, não é? Um 4-3-3, um 4-4-2, um 4-2-3-1, qualquer coisa assim. O sistema. Mas o modelo, que são as ideias para o jogo, as ideias com bola e sem bola para o jogo, é muito difícil de replicar. Martínez não é o treinador que estes outros jogadores têm dentro dos clubes, e os clubes não têm as mesmas ideias de jogo. Apesar de ser mais... em teoria, são sempre os jogadores que são mais mandões no jogo, fruto daquilo que é a ideia de jogo da sua seleção. Aquilo que eu acho que está a faltar verdadeiramente é isso, é nós nos soltarmos, não termos qualquer problema em dizer, não, nós vamos ser mandões, mas não ter medo de... Nós, por vezes, parece que temos medo de perder a bola, e isto é culpa do selecionador. É não ter medo de, em 2, 3 passos, chegar à frente. 2, 3 passos, chegar à frente, nós temos os melhores jogadores do mundo, na definição. Na definição, isto não é só dizer uma coisa a tirar para o ar, é na definição. Nós temos jogadores que falham muito pouco. Isso, para mim, define um grande jogador, que é mesmo com uma densidade de jogadores brutal, em que o metro quadrado está caro, porque há ali muitos jogadores ao lado, eles definem muito bem. E, portanto, quando assim é, porque andamos sempre a rodar por fora do bloco, andamos sempre com medo da bola atrapalhar? Não, eu acho que temos que ser mais incisivos, vamos perder mais bola. Vamos perder mais bola, não tenho dúvidas disso. Mas, calhar, vamos fazer mais gols, vamos visar mais a baliza. Eu acho que está a faltar isso. Gonçalo, já vamos voltar à seleção nesta edição do Mercado Now, mas para já temos de falar de mercado. Há novidades, nomeadamente Clément Lenglet é um desejo antigo de Marco Silva e, segundo apurou o jornal Record, o treinador tentou mesmo contratá-lo quando estava no Fulham, mas levou uma nega porque o central queria lutar por títulos. E é esse um dos motivos que faz com que Lenglet tenha dito sim ao Benfica. O experiente jogador de 31 anos quer ajudar a equipa de Marco Silva a voltar a conquistar troféus. Para isso, rejeitou até propostas milionárias da Arábia Saudita. Ainda de acordo com o que foi possível apurar, Lenglet tinha propostas de vários mercados periféricos com uma boa capacidade financeira, mas escolheu o Benfica. O internacional francês chegará nos próximos dias a Lisboa. Gonçalo, e sem dúvida de que a questão da defesa era uma das prioridades de Marco Silva, do Benfica em geral. Acreditas que vai ser uma boa aposta para a central? Acho que sim. A semana passada, creio, ou há 2 semanas, já não me recordo, semana e meia talvez, íamos falando se existia urgência ou não urgência, em função daquilo que era o encontrar de mais centrais, e eu às vezes digo,
muita coisa sem dizer exatamente. Tinha falado da questão do plano A e que o plano A estava a ser insistido e não se queria perder, no fundo, aquilo que era a ideia para o próximo central com experiência para o Benfica da próxima temporada. E, no fundo, acaba por se confirmar aquele que é o padrão, aliás, o perfil, desculpa, do jogador. E percebe-se que com 31 anos e, quer dizer, com a experiência que tem em função de ter passado, já nem vou à França, mas desde que chegou a Espanha, depois passou por Inglaterra, Sevilha, Barcelona, Tottenham, Aston Villa por empréstimo, é verdade, o Barcelona, Atlético Madrid, agora estas 2 temporadas, chega um central capaz de, a meu ver, há uma grande diferença, eu acho que tem uma desvantagem relativamente ao Otamendi, mas não nesta fase final do Otamendi, que não é tão forte no duelo e na antecipação como o Otamendi era, mas falha menos. Ou seja, guarda muito bem a posição, vai no duelo, não se esconde ao duelo, mas é aquele jogador que respeita muito a contenção também. Vai menos ao chão. Para tirar a radiografia ou a fotocópia, ou seja lá o que for, a fotografia mais fácil daquilo que é um jogador que guarda melhor a sua posição. Não é batido tantas vezes à queima. O Otamendi ia muito ao chão, ia no carrinho, ia com muita sede, vai a bola, vai o jogador, e por vezes isso pode ser contraproducente quando tu tens um outro central que não respeita a posição e isso pode condicionar. Neste caso tem essa capacidade, de um ponto de vista defensivo também, da contenção que eu já aqui falei, mas o facto de guardar mais a posição, eu creio que podemos ter uma última linha, talvez a controlar melhor o jogo, do ponto de vista defensivo. E depois, atenção, é forte nos duelos também. Não vai tanto na queima, digamos assim, como o Otamendi, mas também vai na antecipação. Ofensivamente, sem dúvida, ter um pé esquerdo ali vai favorecer muito a fase de construção do Benfica e depois é fortíssimo no passe longo. Acho que estas são mais ou menos as características principais, para além da questão de ter muita experiência e vai ser também um dos líderes em função da experiência que tem com 31 anos, mas eu acredito sinceramente que foi aqui uma boa escolha para suceder ao Otamendi em função daquilo que ele representava. E vai jogar ao lado de quem, na tua opinião? Exato. António Silva, Tomás Araújo. Se, entretanto, António Silva não acabar por sair, sendo que também ainda não renovou, mas há sinais de que pelo menos há mercado e poderá sair, quem é que acreditas que está mais capacitado para jogar? Eu digo algo muitas vezes, não é por ser bonito, mas é verdade. O futebol tem uma grande vantagem, os desportos mais ou menos em geral, o desporto mais ou menos em geral tem essa grande vantagem, que é, termina uma época e normalmente, não é fazer tábua rasa, mas quase. Inicia uma nova temporada, pode ser uma nova vida para toda a gente, nomeadamente quando há um novo treinador. E portanto, eu acredito, se me perguntasses, o treinador não mudou, Tomás Araújo vai jogar ao lado do Lenglet. Para mim era de caras, Tomás Araújo. E em função da que a época deu. Agora, chegando um novo treinador, há uma realidade diferente. O Tomás está no Mundial, o António já está a trabalhar com o novo treinador, pode já estar aqui a criar rotinas também e vai criar seguramente rotinas com o Lenglet. E portanto as coisas podem mudar no princípio de época. Por isso é que há muitas avaliações que se podem fazer, mas que depois se tornam vazias em função da realidade. E em função da realidade, se me perguntares ao dia de hoje, apesar de eu achar que o Tomás fez uma época melhor no conto geral do que o António Silva, e aí, olha, lá está, aqui estou com a Martínez, a chamada percebeu-se, ainda que os dois podiam ter ido, mas pronto, a chamada entre um e outro percebeu-se do Tomás, mas este início de temporada, tendo em conta que vai começar a trabalhar mais cedo, se calhar eu arriscaria entre um Lenglet e o António e depois logo se vê. Gonçalo, a verdade é que Rui Costa está muito pressionado. Se ficar. Exatamente, se ficar. Isto tudo em cenários que não estão confirmados.